ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 25 de setembro e vamos meditar um pouco sobre a vida de um santo de origem russa, São Sérgio. Viveu no século XIV e fez uma grande transformação na igreja daquele país. Um jovem, que buscou a Deus desde cedo e diante das dificuldades Deus realiza um milagre na sua vida. Ele começou a estudar aos 10 anos, numa escola, e a língua para aprender as escrituras naquela região era a língua grega, que as escrituras estavam disponíveis na língua grega. E ele não tinha facilidade de aprender, era muito difícil. Então os professores brigavam com ele, os seus pais ficavam desesperados, não sabiam o que fazia, e ele próprio tentava e não conseguia. Então, um dia, ele tinha 13 anos, ele foi para trabalhar no campo para o seu pai, buscando uns cavalos que tinham se perdido, e encontra um monge. O monge estava em oração, chorando e orando, uma oração profunda, e ele se aproxima e pede: ora por mim. Aí o monge pergunta: o que você deseja? Eu gostaria de aprender a ler grego, que eu quero conhecer as escrituras, eu quero conhecer a palavra de Deus. E ele disse, a minha alma deseja mais do que tudo isso. Eu tento estudar, eu tento entender e não consigo. Por favor, padre, reza por mim. E esse monge vai rezar e depois ele pede: então vamos comigo para minha casa. E chegando em casa, ele profetiza: esse menino vai aprender a ler, vai escrever e mais, vai ser grande diante de Deus. Diante de Deus e dos homens pela sua vida virtuosa. Ele será o reduto da Santíssima Trindade. Então, essa profecia se realiza, logo ele começa a estudar e começa realmente a ter todo o entendimento necessário. Depois ele vai entrar para um mosteiro e vai fazer uma grande transformação, porque naquela época na Rússia, os mosteiros eram todos dependentes dos príncipes, da realeza. Então cada mosteiro era mantido, por um príncipe, por alguém, por um grão-duque, alguma coisa assim. Então os monges tinham essa dependência. E ele vai fundar o primeiro mosteiro autônomo, dependente só de Deus. Cada monge tinha que trabalhar, vamos dizer, um pouco da regra de São Bento, orar e trabalhar, conseguir com o sustento, do trabalho do seu dia a dia, o sustento daquele mosteiro. Então, há uma primeira autonomia dos mosteiros, da vida religiosa na região da Rússia. E ali ele começa a caminhar de uma forma totalmente na dependência de Deus, somente para Deus. Então, esse mosteiro que começa com São Sérgio a ter esse amor maior pela vida religiosa. Então era proibido pedir qualquer coisa às autoridades, ou todo o sustento era através do trabalho, do suor do seu rosto. E ele vai ser, vamos dizer assim, um sinal do amor de Deus, um sinal da dependência total de Deus para os monges, e vai trazendo cada vez mais vocações, pessoas que vão chegando no mosteiro. Ele vai dar o nome do mosteiro de Mosteiro da Santíssima Trindade. Ele não vai ser, vamos dizer assim, a chefia do mosteiro não vai ficar para ele vai nomear um outro padre, não assumiu nenhuma gestão administrativa e busca somente a espiritualidade.
Dentro disso, ele desenvolve uma grande espiritualidade na Trindade. Uma frase muito dele é: contemplando a Santíssima Trindade, vencemos a odiosa divisão deste mundo. É um tempo que nós muitas vezes ainda vemos cada vez mais, né, divisões até dentro da igreja. O São Sérgio vem para nos ensinar a contemplar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele que traz para nós essa beleza, né, da unidade da Trindade. Tem uma crônica da igreja russa que diz que a sua fama chegou inclusive a Constantinopla, e a Constantinopla lá na Turquia, de onde, né, que nós temos grandes padres, grandes teólogos, e o patriarca ecumênico de Constantinopla mandou uma missão especial para entregar uma cruz e muitos outros objetos religiosos, uma carta elogiando toda a sabedoria, toda a simplicidade, toda a vida religiosa de São Sérgio. É uma comunidade monástica com uma vida rigorosa e que trazia ali o sinal de Deus. Continua a ser um mistério, dizem, né, até hoje, como São Sérgio conseguiu fazer aquilo, uma coisa que ninguém nunca tinha pensado. Por quê? Porque os príncipes na Rússia, eles tinham vamos dizer assim, um apego muito grande ao poder. E como São Sérgio conseguiu desvincular-se totalmente desse poder temporal. Então, é justamente porque na unidade, através da meditação, vamos dizer assim, de toda a vida na Trindade, que ele consegue esse mistério, esse milagre. E no Mosteiro de São Sérgio nós encontramos aquele famoso quadro da Santíssima Trindade, né, onde nós contemplamos as três figuras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em volta de uma mesa, juntos, todos, né, na unidade, na igualdade, no amor. O Pai olhando para o Filho olhando para o Espírito Santo, e os dois se olhando entre si. Então, lembrar de São Sérgio neste dia é pedir a unidade da igreja, a unidade da nossa família, a unidade com os nossos amigos, a unidade em todos os lugares, na sociedade, no Brasil, a sociedade no mundo. Nós possamos pedir hoje que São Sérgio interceda para que nós possamos ser um, como o Pai é um. A oração sacerdotal de Jesus. São Sérgio, rogai por nós.